Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de um versículo pouco lido e pouco refletido. Eu quero falar de um texto do Evangelho de João, capítulo de número 21. É o último versículo do Evangelho de João. Versículo de número 25. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25, que diz assim, olha: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escritas, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Eu estou até usando a minha Bíblia mais antiga, ó. Essa Bíblia aqui já deve ter quase 18 anos. Esse ano eu completo 18 anos de ministério e ela está comigo desde os meus primeiros meses, né, que eu comecei a ministrar. Sinceramente, quando a gente lê esse versículo, a gente começa a imaginar o seguinte: o que foi que Jesus fez de tão grandioso? Ou nós tentamos imaginar o volume de coisas que Jesus fez a ponto de que não coubesse literaturas suficientes no mundo para descrever e relatar aquilo que Jesus havia feito. Para poder tentar entender esse texto que nós lemos nesse vídeo, eu preciso que vocês reflitam algumas coisas comigo. Primeiro, como se mede a grandeza de um homem? Alguns de vocês vão dizer assim, olha, a grandeza de um homem ela vai ser medida pela sua influência nas redes sociais. A grandeza de um homem é medida pelo seu poder aquisitivo, pelo seu poder financeiro. A grandeza de um homem pode ser medida pela sua influência sobre um exército, um grande exército. Mas, sinceramente, como nós podemos avaliar a grandeza de um homem? Talvez a resposta mais objetiva e mais correta para tudo isso é dizermos que a grandeza de um homem ela é medida quando ele morre, quando ele não está mais entre nós e o seu legado começa a falar por si. Porque enquanto você está vivo, você fala, aparece, repete, mas quando você morre, muitas pessoas, ou a grande maioria das pessoas, são esquecidas com o tempo. Poderia citar aqui diversas grandes personalidades que não estão mais entre nós de forma corpórea, física, mas o seu legado continua. E sinceramente, quando nós começamos a tentar entender o que Jesus fez, que não comportaria no mundo literaturas para escrever-se, eu consigo pensar em duas coisas. O primeiro viés é de que João não estava sendo literal com isso, ele estava apenas tentando mostrar o quão grande eram as obras que o Senhor estava fazendo. A segunda coisa, que é um pensamento meu, é da seguinte maneira: Jesus não está morto, Jesus está vivo e ressuscitou. Desde que ele iniciou o seu ministério, ele continua fazendo, ele continua operando. Então, nós podemos dizer que Jesus está há praticamente 2000 anos realizando milagres, realizando sinais, realizando prodígios e maravilhas que só ele pode fazer. A minha vida tem um impacto espiritual através do que Jesus fez na cruz e do seu poder, do poder que há em teu nome, do poder que há em teu sangue. É a sua vida, eu tenho certeza que você que está me assistindo aí agora também foi transformado por Jesus. Foi uma obra que o Senhor Jesus realizou na sua vida, através de uma cura, através de um milagre. Já parou para pensar, de todos esses anos, se todos nós fôssemos testemunhar a fio tudo aquilo que nós vivenciamos com Jesus, haveria como colocar literaturas neste mundo para escrever o nosso testemunho? Eu tenho certeza que não. Ah, lembrando, existe um terceiro viés a respeito disso que João estava falando, que eu acredito que seja muito interessante também, que eu queria trazer aqui para vocês. O que Jesus fez é tão grande que não há literatura neste mundo que possa comportar o tamanho da sua obra, por um fato muito interessante, pois antes mesmo que o mundo existisse, o Senhor Jesus já existia em seu Pai. Então, preste bastante atenção. Então, não teria como nós tentar descrever tudo isso, porque se nós fôssemos tentar escrever a eternidade, nós não conseguiríamos, porque Cristo também é uma representatividade da eternidade. Sinceramente, existem muitas linhas teológicas para poder explicar isso que João estava falando. Mas uma delas eu quero falar aqui com vocês e finalizo esse vídeo dizendo uma coisa. O legado de Jesus não acabou, ele continua.
os seus milagres também não cessaram. Ele continua fazendo. E talvez você não consiga escrever literaturas para dizer tudo que ele fez em toda a história da humanidade. Mas você consegue testemunhar o que ele fez na tua vida. E isso já é o suficiente. É o suficiente para impactar e influenciar outras vidas e outras gerações. Afinal de contas, Jesus foi o maior homem que já viveu nesta terra, porque ele transformou a minha vida e a sua. E mesmo não estando aqui de forma física, o seu legado está, a sua palavra está. É o único homem na história que apenas a tua palavra e o teu nome tem poder. O meu nome não tem poder, o seu nome não tem poder, mas o nome dele tem poder, porque o nome dele está acima de todo nome. Por isso, testemunhe aquilo que Jesus fez na tua vida, porque eu tenho certeza que através do seu testemunho será uma bênção e muitas vidas serão alcançadas por Jesus. Um abraço, fique na paz.